Glória a Deus. A alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez nesta manhã. E já gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Deus maravilhoso. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52, irmãos. Do versículo 41 ao 52, diz assim a palavra do Senhor. Um abraço também para quem está nos acompanhando pela internet. Que as mãos benditas do Senhor possam alcançar cada um de vocês, em nome de Jesus. E cumprir-se, versículo 41, né? Lucas 2, espera aí que eu abri errado aqui. Vamos lá, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, e foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem. Andaram o dia inteiro. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, eles voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procurava? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. E voltou com eles para Nazaré, e ele era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas as coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Até aqui, meus irmãos. É um texto bastante conhecido. A Bíblia narra, irmãos, para nós que todos os anos a família de Jesus, não só a família de Jesus, mas todo o povo, eles subiam para Jerusalém. Jerusalém era distante da onde eles moravam. Eles moravam em Nazaré e todo ano eles subiam para comemorar a Páscoa, né? Então eles, mais ou menos, Israel tinha muitas festas, mas as 3 principais festas eram a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. E aí a festa da Páscoa durava mais ou menos de 7 a 10 dias. Então eles iam em comboio, iam em caravana, porque quem era mais de longe atravessava pelo deserto, e tinha muito ladrão no deserto, então eles iam em comboio para não correr o risco de serem assaltados.
E aí a cidade enchia, Jerusalém, os hotéis, tudo, ficava tudo lotado, as pessoas se encontravam, era um tempo onde todo mundo se encontrava. E aí, irmãos, o texto diz que eles ficaram, participaram da festa, né? Os rituais do sacerdote, cada um levava o seu animal e tudo isso. E aquele culto, aquela bênção, mas uma hora eles tinham que voltar para casa. E aí o texto diz que, terminado a festa, ao regressarem para Nazaré, lá pelas tantas, a Bíblia diz que uma caminhada de um dia, a mãe de Jesus reparou que estava faltando algo, né? Andando, conversando, quem sabe comentando o culto, nossa, como o culto foi uma bênção e tal. Mas depois de um dia, eles olharam para um lado, olharam para o outro. Cadê Jesus? Cadê o menino? Aí começaram a procurar entre os amigos, entre os parentes e tal, e não acharam o menino. Eu não sei se vocês já perderam uma coisa preciosa. Eu, por 5 minutos, perdi o meu filho com 5 anos, lá no Carrefour, final de ano, aquele supermercado lotado. Foi 1 minuto de distração, o menino sumiu, pastor. Sumiu. E eu querendo ficar calmo, querendo acalmar minha esposa, eu só ouvi os gritos dela pelos corredores. E eu falei, meu Deus do céu, cadê esse menino? E aí, irmãos, foi coisa de 5 minutos. Aí o guarda lá achou o menino lá na parte dos velotrol, das bicicletas. Ele estava lá andando, graças a Deus, mas foi 5 minutos que eu não desejo para ninguém. Agora imagine, você perdeu o filho 3 dias. 3 dias. Irmãos, eu estava com um texto no coração no decorrer da semana, e ontem o Senhor bradou, e eu, né, te debruçamos, estudamos e tal, mas aí ontem o Senhor bradou com esse texto. Eu até falei, puxa, e o Senhor foi bem claro assim, pela misericórdia dele, bem claro. Ele falou, não, eu quero que você pregue isso. Quando é que nós perdemos Jesus, pastor? Porque se o pai, a mãe, José e Maria, conseguiram essa proeza, imagine nós. Se José e Maria, que estavam ali naquele propósito, conseguiram perder o menino, imagine nós, irmãos. Quando é que nós perdemos Jesus? Está no texto. Quando é que nós perdemos Jesus? Quando a nossa vida cristã vira uma rotina. A Bíblia diz que já era costume do povo subir de ano em ano. Eles já estavam meio que enjoados. Subir para Jerusalém de ano em ano, todo ano, sobe, arruma mala, desfaz mala e junta as crianças. Começou a cair na rotina, irmãos. E a pior coisa para um cristão, irmãos, é levar a sua vida cristã no controle remoto. Quando nós perdemos a verdadeira ou a genuína adoração, a nossa busca, nós estamos correndo o risco de perder Jesus da nossa vida. Nós estamos adorando ou buscando um Deus que nós estamos formando dentro de nós, mas não um Deus que nos ensina como devemos buscá-lo. Então, nessa nossa caminhada dura, difícil, mas vitoriosa, nós precisamos se atentar no meio do caminho para ver, irmãos, se Jesus está conosco, irmão. Porque tem pessoas que seguem a um Jesus que não conhecem. Eles participaram de um culto, olha que culto maravilhoso esse, e é possível, irmão, a gente sair daqui e deixar Jesus na igreja, irmão.
Voltar para a nossa vidinha, com todo respeito, cata a Bíblia, joga na estante, põe o bermudão e esquece o que aconteceu aqui, irmãos. Esquece o que foi orado, esquece o que foi cantado, esquece o que foi pregado. Por quê? Porque nós deixamos Jesus no templo. Porque a vida lá fora, o cotidiano lá fora, os costumes lá fora tem nos engolido. Nós somos os crentes domingueiros, só pega na Bíblia de domingo a domingo. De ano em ano. Todo ano, aquela coisa maçante. Porque quando nós não buscamos a Deus, quando nós perdemos esse prazer, irmãos, vira uma coisa maçante. Um domingão desse aqui, eu podia estar na praia, uma piscina, dormir até mais tarde. Vai daí, tem que ir para a igreja. Olha, essa palavra machuca. Eu tenho que ir para a igreja. Não, irmãos. Mas que quando nós perdemos, quando nós começamos a perder essa alegria, quando nós começamos a perder esse prazer daquele primeiro dia, quando Ele nos encontrou numa estrada da vida, mas a rotina vai tirando esse prazer do nosso coração. O trabalho, as preocupações, vai tirando essa alegria, esse prazer de poder estarmos diante do Todo-Poderoso. Aqueles irmãos, aquela família, irmãos, eles participaram de um culto 10 dias, naquele fogo, naquele culto, naquele momento gostoso. Mas só foi isso. Só foi um momento. Então nós não podemos viver de momento. Nós temos um processo a ser seguido. E nós temos que levar Jesus conosco, irmãos. Esse é o nosso desafio. Passar pelas dificuldades que vão ter. Olha aí quantos pedidos de oração. O caderno da irmã Roseli está cheio. Tantos pedidos de oração. De pessoas lá fora, de pessoas aqui dentro. Mas passar por esse processo sem perder a presença. Sem perder a graça. Sem perder a alegria de estar num momento difícil, estamos, mas eu sei com quem eu tenho andado. Aqueles irmãos, eles foram da igreja. Não vieram de um velório. Não vieram de um sepultamento, de uma visita de alguém, de uma doença terminal. Eles eram do culto. E mesmo assim, eles perderam Jesus pelo caminho. Imagine nós, irmãos. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, quando é que nós perdemos Jesus? Quando nós permitimos que a rotina tome o lugar da presença. Quando nós permitimos que a rotina, irmãos, faça com que a nossa vida espiritual vire uma coisa comum. E não é uma coisa comum, irmãos. Não é, irmãos. Enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos, passar pelas afrontas que nós passamos com o coração alegre, isso é coisa para doido, irmãos. Isso não é coisa para qualquer um. É todo mundo querendo envergonhar a gente. É tudo contra nós. E a gente tem que passar de cabeça erguida. Porque sabemos que o Senhor está conosco. Mas quando nós perdemos isso, nós já perdemos Jesus. E quando nós perdemos Jesus, nós perdemos tudo. Tudo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, é um texto muito conhecido, fala de Marta e Maria, quando Jesus estava na casa dela. Estava na casa da Marta. E a Marta já entendeu como aquela visita como uma visita comum.
Porque ela pegou e tratou Jesus comum. Ela estava preocupada no que ela poderia dar para ele, do que ela poderia fazer por ele. Não é isso que o Senhor espera de nós. A Maria falou: não, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Pode ser que ele não volte mais na minha casa. Então nós vemos que a distração de Marta fez com que a visita de Jesus fosse uma visita comum. Comum. E ela foi repreendida por causa disso. Marta, você está muito distraída. Você está muito preocupada com o leite da criança, com a fralda da criança, com o trabalho. Você está preocupado com a política, você está preocupado com tudo. Está esquecendo de mim, Marta. Eu estou aqui na sua casa. E você não está dando bola para mim, você não está dando atenção, porque a sua espiritualidade virou uma rotina. Virou uma coisa qualquer. Se eu orar, está orado. Se eu não orar, está tudo bem. Deus permanece fiel. Irmãos, não, irmãos. Isso é um sinal de que nós estamos perdendo Jesus na nossa caminhada. É capaz de a gente sair aqui do culto e perder ele por aí. Deixar o menino aqui e sair por aí. Jesus falou para aquela mulher, Marta, a sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Glória a Deus. Estar na presença de Jesus, irmão, ainda é a melhor decisão que nós podemos tomar, irmão. Manter a presença de Jesus na nossa vida, na nossa busca, no nosso dia a dia, ainda é a melhor decisão que nós podemos tomar. Mas a rotina, ela quer nos afastar. O cansaço quer nos afastar. As dificuldades quer nos afastar. Então, a primeira lição: quando é que nós perdemos Jesus? Quando a nossa vida cristã vira uma rotina, vira um costume. Eu já estou acostumado com isso aí. Não. Se nós servimos um Deus que na sua palavra Ele faz nova todas as coisas, nós precisamos andar nessa novidade de vida, irmãos. E não podemos deixar Ele pelo caminho. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: quando é que eu perco Jesus nesse texto? Olha só, quando focamos mais na festa do que no dono da festa. Quando nós focamos mais nas estruturas do que no principal, que é Jesus. Os ornamentos, isso tudo, irmãos, é cerimônia. Embeleza, traz um conforto, mas não é tudo. Tudo é Jesus. Quem sabe Eliseu falando: você viu a cadeira do pastor, do sacerdote? Aquela cadeira grande, você viu? As lenhas que eles traziam, os animais que eles traziam, cada animal bonito. Então, sabe, foram falando tudo da cerimônia, da estrutura, as pessoas, e esqueceram do Jesus, porque o maior propósito era Jesus, irmão. Então nós estamos preocupados com os megatemplos, estamos esquecendo do principal, do centro, daquele que, independente das estruturas, ele pode mudar a nossa vida. E hoje, abrir uma igreja hoje, pôr uma placa dessa hoje, isso aí é charme, irmão. Tem algumas pessoas que estão na igreja, é por causa da placa da igreja. Hoje eu sou da igreja tal. Eu não estou lá por causa de Jesus, eu estou por causa do pastor popstar, o pastor da mídia.
e esqueceu o principal, que é Jesus. Ele foi, é e será o centro da nossa espiritualidade. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Maravilhoso Deus, aleluia. E infelizmente nós temos pessoas fracas no nosso meio, que se ela chega numa igreja simples, não gostei. Cadeira de plástico. Tem gente assim. Pessoa olha, não gostei do tipo desse povo. Porque não está atrás de Jesus. Eu não sei do que ela está atrás. Mas é menos de Jesus, irmão. Pessoa muito delicada. Sabe? Então nós não podemos se pegar a essas coisas. As coisas são formais. Eu me lembro o texto dos 10 leprosos, quando Jesus purificou aquele porque ele falou para os outros, né? Falou para todos, vai lá e se apresenta o sacerdote e leva a oferta lá para o sacerdote, porque lá em Levítico 13 fala que quando a pessoa era curada da lepra, tinha que levar uma oferta para o sacerdote, que era o ritual da purificação. Você tinha que levar 2 aves, tinha que levar uma planta, que agora eu esqueci o nome, eu não li essa parte. E aí você tinha que um balde, uma bacia, é uma coisa bem estranha. Aí você degolava uma pomba, e com sangue, isopo. Essa planta era o isopo. Você degolava a pomba, jogava o sangue no isopo, no balde, na bacia, e depois espargia na pessoa, e a outra pomba limpa, espargia nela e soltava ela. Essa era a oferta que tinha que dar pelo leproso. Quando aquele homem viu que estava curado, e ele voltou para Jesus, ele falou, poxa, eu vou ter que ir lá no sacerdote, pagar toda essa paramentação aí, essa cerimônia, sendo que com uma palavra esse homem me curou. Os outros foram. Os outros seguiram a sua religiosidade. Mas aquele homem falou, não, ele mudou a minha vida. E às vezes estamos mais firmados nessas cerimônias e deixando Jesus para trás. Quando é que eu perco Jesus? Quando nós focamos a nossa fé nas estruturas, na placa da igreja, nas cerimônias, nas flores, e deixamos Jesus de lado. Não basta buscarmos, mas nós precisamos ter as motivações corretas, irmãos. Jesus precisou de 2 homens para fazer um avivamento numa cadeia. E mexeu com as estruturas da cadeia. Jesus precisou de uma mulher num poço para mexer com a estrutura de uma cidade. Não era um templo. Aí ainda teve discussão. Ele falou, não, nem lá e nem cá, é aqui e agora. As estruturas são bênçãos. Mas Ele é o centro, irmão. Glória a Deus. Ele é o centro. Aleluia. Irmãos, nessa nossa caminhada, eu e minha esposa, nós já tivemos cada experiência em lugares simples. Simples. Uma vez eu estava pregando numa casa de recuperação, e aquela casa era pesada. Antes do culto, o pastor falou para mim, olha pastor, tem cara ruim aí, hein? Tem matador, tem cara ruim aqui. O pastor falou, eu falei, misericórdia. Mas eu não tinha nem terminado a pregação, irmãos. Tinha uma fila de irmãos ajoelhados, chorando, querendo esse Jesus da Bíblia, irmão.
Coisa que às vezes na igreja, para a gente arrancar uma lágrima, tem que dar uma marretada, tem que pegar a serra, pastor, e cortar o dedinho. O pastor é marceneiro. Tem que cortar o dedinho para ver se sai uma lágrima. Por causa das estruturas. O Senhor não está confinado pelas estruturas. Ele prega na igreja, ele prega na praça, ele prega nas cadeias, ele prega na casa de recuperação, ele prega no postíbulo, ele prega em todo lugar. É nós que precisamos tirar os nossos olhos dessas estruturas e focar nele, antes que nós perca ele pelo caminho. Terceiro, quando é que nós perdemos Jesus? A Bíblia diz no versículo 44, que eles, quando perceberam, eles começaram a procurar Jesus nas pessoas, procuraram nos parentes, procuraram nos amigos, mas não encontraram. O que nós aprendemos com isso? Terceirizar a nossa espiritualidade. Você busca por mim, você ora por mim, você jejua por mim. Tem momento da nossa vida que é assim mesmo, mas não é a vida toda, irmão. Há momentos da nossa vida que nós precisamos ser dependentes de Jesus, independente das pessoas. Haverá um momento, o pastor Moisés não vai estar sempre com a gente, o pastor não vai estar, o pastor Edson vai estar sempre com a gente. Você vai ter que orar sozinho, meu irmão. Quando o Senhor falou para Moisés, Moisés, larga essa galera aí, larga esse povo aí, pega o Josué e sobe o monte. Vamos todo mundo. Não, só vocês dois. E ainda ele vai ficar no meio do caminho, porque meu negócio é com você. Não adianta subir Arão. Não, eu quero você, Moisés. Porque a gente às vezes quer levar a nossa espiritualidade baseado nos outros, irmão. Eles procuraram aqui, procuraram ali, é nos parentes, é nos profetas. Vamos lá que tem a profeta canelinha de fogo. Aí vai lá na canelinha de fogo, aí toma umas pauladas e nunca mais vai. É você e Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu um monte e ficou 40 dias naquele lugar. A Bíblia diz que tinha relâmpagos. A nuvem cobriu Moisés. Imagine a experiência desse homem. Só ele e Deus. O Senhor tem um monte para cada um de nós, irmão. Só que nós precisamos subir. Nós precisamos pagar esse preço, se eu posso dizer isso, de eu ir atrás, de eu buscar, irmão, sem depender de ninguém. Às vezes a gente põe uns gurus na nossa vida, a gente depende deles. A gente só sai de casa se ouvir eles. Não, nós precisamos ouvir Deus. E quando nós deixamos de buscar a Deus para buscar outras coisas, nós estamos correndo um sério risco de perder Jesus. Jesus ainda é o centro. Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa de um coração incendiado, aberto, que queira fazer a diferença. Quando é que eu perco Jesus? Quando eu busco Jesus nas pessoas, e nem sempre está nas pessoas. Quando Deus chamou Gideão, tinha mais 32 mil com ele, e falou, tá ganho a batalha. O Senhor falou, não. Tem muita gente, tem muito nó cego com você, tem muita gente que o meu espírito não está neles. Nós vamos provar essa turma. E os irmãos sabem, só restou 300 obedientes. Então, irmãos,
não é na multidão. Não que Deus não use pessoas, mas aqui, eles foram atrás de Jesus nas pessoas e não encontraram ninguém. Nós precisamos ter a nossa vida com Deus. Só ora se o irmão for orar. Só ora se a esposa for orar. Só vai para a igreja se a esposa for. Só vai para a igreja se o esposo for. Se não for, eu não vou. Não. Você precisa ter a sua vida com Deus. Ela é pessoal, ela é particular, ela é intransferível. E a gente só busca Deus em bando. E não é isso. Tem momentos da coletividade, mas tem o momento da particularidade. Suba ao monte, ó. Suba ao monte. O monte é o seu quarto. O monte é o seu cantinho, onde só você e Deus. Ali os trovões falam, gritam, a unção de Deus enche o quarto. Já aconteceu isso com vocês? Uma vez eu no carro, vindo na Castelo Branco, coloquei uma música lá, irmão. Sério, eu pensei que o carro ia voar aquele dia. Sério, irmão. Pecador miserável. Hoje comecei a chorar e levantava a mão. Só Jesus. Ele faz isso. Uma vez na Castelo Branco de madrugada, a mesma coisa, esqueci, até soltei o cinto. Falei, vou soltar o cinto. Só veio a lanterninha da polícia, me parou. O guarda olhou, tá sem cinto, e eu todo chorando. Falei, senhor policial, me perdoe que eu estou tendo uma presença de Jesus aqui. O olho dele encheu de lágrima. Falou, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Nosso momento com Deus. É maravilhoso servir Deus com a família. Mas também nós precisamos do nosso momento, eu e Deus. E a gente perdeu isso, irmãos. A gente perdeu isso. Não ora mais a família para almoçar. Não ora mais a família para dormir. Não ora mais. Só oramos aqui na igreja. Nós estamos perdendo Jesus, irmãos. Porque Ele quer fazer parte do nosso cotidiano. E não deixar que a nossa vida espiritual, pessoal, a nossa busca caia na rotina, trabalho, família, preocupação. Não, irmãos. O Senhor não tem nada a ver com isso. Nada. Como é que está a sua vida, irmão? Como é que está a correria, a igreja, o trabalho? Como é que está Jesus? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na nossa vida? Está lá no fim da fila. Não é esse o lugar de Jesus. Não é esse. Eu gostaria de encerrar com uma aplicação. Eles andaram um dia, voltaram, andaram mais um dia, e quando chegaram em Jerusalém, andaram mais um dia, 3 dias procurando o menino. E aí, acharam o menino aonde? No templo. No mesmo lugar que eles deixaram. Maria chegou lá e falou, menino, o que você tem na cabeça? Nós estamos aqui malucos te procurando. Ele olhou, parafraseando, mãe, eu sempre estive aqui, quem saiu aí foi vocês. Quem foi resolver a vida de vocês com a mão de vocês foi vocês. Quem me deixou aqui plantado aqui no templo foi vocês. Eu não saí daqui para nada, mãe. Em outras palavras, quem está perdido aqui é vocês. É vocês. Você quer caminhar, você quer correr, você quer trabalhar, você quer ganhar, beleza? Mas não esqueça Jesus, irmão. Aleluia. Porque tudo isso vai passar.
quer conquistar, vamos abrir, vamos comprar. Vai, irmão. Mas leve Jesus com você. Eles ficaram 10 dias na festa, foi um Pentecoste, foram embora e esqueceram o dono da festa. Eles ficaram impressionados com o glamour do templo, a roupa do sacerdote, o sapato da irmã. Esqueceram de Jesus, irmão. Foram buscar Jesus das pessoas, dos profetas. Não estava. O Senhor disse em uma das igrejas do Apocalipse: olha onde você caiu e volta. É o que nós estamos precisando. Porque eu entendo que essa mudança de mensagem é porque tem alguém ou algumas pessoas aqui que precisavam ouvir essa palavra. Nós estamos correndo à frente de Jesus. Nós estamos deixando Jesus para trás e indo, achando que não. Ele disse: eu vou adiante de vós. Não é vocês que vão adiante de mim. Eu vou pôr o meu jugo sobre vocês, que eu vou do lado de vocês, como o boi mais experiente com o boi menos experiente. Nós vamos junto e vocês vão andar nos meus passos, na minha velocidade. Ninguém vai na frente, outro vai. Nós vamos junto nessa caminhada. Porque andar sem Jesus é derrota certa. É derrota certa. Então a atitude que José e Maria tiveram quando eles perceberam que Jesus não estava entre eles: vamos voltar. Vamos converter o nosso caminho novamente. Nem que tiver que começar tudo de novo. Eu acho que é o que a gente precisa, irmão. Começar do zero. Começar da forma correta. Porque temos uma vida pela frente. Misericórdia, viver mais 5, 10 anos no automático. Misericórdia, viver mais 10 anos na rotina. Eu não vou aguentar, eu vou morrer, irmãos. Se der eu vou. Vamos aí, tem culto. Hoje eu não vou, hoje eu vou numa igreja aqui, eu vou numa igreja ali. Sabe, irmão, uma coisa sem interesse, sem compromisso, sem aliança. É porque já perdeu Jesus. Ontem o meu filho estava falando comigo, nós estávamos almoçando, e ele falou: pai, lá no meu trabalho tem um rapaz, pai. E ele estava abrindo o coração para mim. Eu falei: fala aí, filho. Ele falou que o rapaz é um casal com 2 crianças, e tem uma menininha de uns 10 anos. E o casal é maloqueiro e tal. Só que a menininha de 10 anos, do nada, irmãos, do nada, começou a pedir para o pai: pai, me leva na igreja. O pai falou: igreja? Pai, eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja. O pai: você quer, o que você quer de presente? Eu quero ir na igreja. O pai não tinha mais para onde correr. Aí tinha acho que uma presbiteriana perto da casa deles. Falou: vamos nessa mesmo. E foi um culto, foi outro culto, foi outro culto, foi outro culto. Daqui a pouco, irmão, a família toda se converteu. Olha, Jesus faz brotar a água da rocha. Se o missionário não for lá, se o evangelista não for lá, ele põe o desejo no coração de uma criança. Ele é Deus, irmão. Se Deus for esperar eu para fazer a obra, ele está frito. Se Deus for esperar eu atravessar a Macedônia, a obra vai falir. É por isso que ele usa criança. A Bíblia diz que até as pedras clamam. Mas é vergonha para nós. Não precisava das pedras clamar. Se elas estão clamando, é porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho. É que nós estamos como Marta, preocupados com tanta coisa e esquecendo da melhor parte: estar na presença de Jesus.
Então, irmãos, mediante essa palavra simples, eu gostaria de convidar você a retornar lá para o primeiro amor. Isso, irmãos, é um conselho de sobrevivência. Porque daqui 1 ano, 2 anos, será que você vai estar firme? Se é que está. Será daqui 1 ano, 2 anos, você vai continuar a aguentar falar não para as tentações que vêm, não estando na presença de Jesus? Porque uma hora não aguenta. Uma hora não aguenta. Sansão foi aguentando. Chegou uma hora, ele não aguentou. Por quê? O versículo mais triste da Bíblia: o Espírito Santo não estava mais nele. O cara conseguiu perder o Espírito Santo. Ele conseguiu a proeza de perder Jesus na vida dele. Um homem que não era para ter nascido, um homem que não era para nada, mas ele era estéril. E Deus falou: não, eu vou fazer um reboliço aqui. E o cara conseguiu essa proeza. E nós, irmão? E nós? Por isso, volte, irmão, nesta manhã. É um apelo para os crentes. Volte. Volte ao primeiro amor. Volte lá no começo que você tinha ânimo, era animado, tinha temor. Não faça da espiritualidade uma coisa banal, porque não é banal. Jesus não tratou a gente com banalidade, não. Ele deu o Filho dele para morrer por nós, custou o sangue, uma vida de um inocente, para que eu e você estivesse aqui, não para brincar, mas para levar a sério. Aleluia. Para levar a sério, porque Ele nos leva a sério, e muito sério. Então é a palavra de Deus para nós, nesta manhã. Quando é que eu perco Jesus? Não é difícil, viu, irmãos? Não é difícil. Tem gente perdendo Jesus por causa de um rabo de saia. Tem gente perdendo Jesus por causa de um copo de cachaça, um cigarro de maconha. Tá assim. Uma bobeira. Mas que essa palavra possa trazer um alerta para nós nesta manhã. Aonde está Jesus na sua vida? Será que você deixou lá em Jerusalém? Ou Ele está aí com você? E quando você sair daqui, leva Ele com você. Lá não vai sair brigando no trânsito, atropelando o cachorro. Não. Leve Jesus com você. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Põe a mão no seu coração. É uma oração de confissão, irmãos. Senhor, eu reconheço que eu deixei o Senhor em algum lugar do caminho. Eu reconheço que eu deixei o Senhor em algum lugar da história. Eu tenho andado, Senhor, meio vazio. Eu tenho andado, Senhor, meio esquisito esses dias. E essa palavra mostrou que eu estou meio vazio do Senhor. Eu tenho tomado umas atitudes que antes eu não tomava. Eu tenho falado algumas coisas, tem saído umas palavras da minha boca que antigamente não saía. Eu tenho pensado algumas coisas, Pai, coisas ruins, que antes eu não pensava, Pai. Oh, Pai, perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, porque em algum lugar do caminho eu tenho esquecido o Senhor. Obrigado pela sua palavra nesta manhã, Senhor, que veio direto ao meu coração, Pai. São tantas lutas, são tantas afazeres,
São tantas coisas nessa vida, o cotidiano tem engolido a minha vida, tem engolido o meu tempo, tem engolido, Senhor, a paixão, o amor, a graça tem engolido, tem tirado isso de mim. Meu coração que era de carne tem se transformado num coração de pedra. Senhor, faz um transplante novamente, Senhor, no meu coração nesta manhã, Senhor. Muda, Senhor, na minha vida o que precisa ser mudado e toma o seu lugar, Senhor, no centro do meu coração, Senhor. Pai, eu não quero andar nessa vida sem Ti, Senhor. Eu já andei tanto, Senhor, no passado sem o Senhor, já sofri, fiz tantas pessoas sofrer. Eu não quero voltar atrás, Senhor. Eu não quero ter a mesma vida de outrora, eu quero ter uma vida nova. E essa vida nova, Senhor, não é dinheiro, não é as conquistas, mas é a Tua presença que pode proporcionar isso. E nós estamos aqui, Pai, é por causa da Tua presença, Senhor. Visita o meu irmão que está aqui, a minha irmã que está aqui, que por algum problema na vida, alguma tristeza, alguma coisa que aconteceu, ela deixou o Senhor. Não é o Senhor mais que toma a decisão na vida dela, é ela. Não é mais o Senhor que toma a decisão na vida dele, é Ele. É do meu jeito e eu vou que vou. Ó Senhor, toma o seu lugar. Toma o seu lugar na nossa vida, Senhor, como antes, quando nós estendíamos a mão para o Senhor e o Senhor nos guiava por estes caminhos, até tenebrosos, mas o Senhor nos dava vitória. Hoje nós queremos enfrentar a caminhada do nosso jeito, da nossa maneira. Andamos sem o Senhor estar conosco. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Nós não temos nada sem o Senhor. Por isso, volte, meu irmão. Volte, minha irmã, lá no seu quarto de oração. Ele está lá te aguardando. Lá no banheiro da empresa, Ele está lá te aguardando. Lá na sua sala de aula, Ele está lá te aguardando. Ele está no mesmo lugar que você deixou, te aguardando. Nós éramos perdidos, mas nós queremos ser achados nesta manhã, Senhor. Que nós possamos sair daqui com a alegria daquela mulher que achou a dracma. Ela convidou as amigas e as vizinhas: venham se alegrar comigo, porque eu encontrei o que estava faltando na minha vida. E não há nada nessa vida, Pai, nada, nem pessoa, nem material, que pode tomar o seu lugar. O seu lugar é único, Senhor. O seu lugar é exclusivo, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Voltemos, irmãos, Igreja de Jesus, voltemos ao primeiro amor, voltemos às primeiras obras, com simplicidade, com humildade. Quem era você antigamente, quem é você agora? Às vezes nós somos pessoas de nariz empinado, é porque já perdeu Jesus. A pessoa que perde Jesus, a arrogância entra, a soberba entra. Mas quando nós encontramos Jesus, nós somos humildes. A igreja humilde anda de joelhos. A igreja humilde veio para servir e não para ser servida. É por isso que estamos aqui. Obrigado por esta palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado por tratar diretamente aos nossos corações. Salomão disse: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O sábio Salomão disse isso. Que nós possamos guardar o nosso coração, para não perder o Senhor pelo caminho. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus.
Amém. Glórias a Deus.